Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre o que nós estamos vendo aí em Introdução à Resistência dos Materiais. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito de diagrama de tensão e deformação, né? Vou pegar o plano aqui e o plano, pelo planejamento aí. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de equilíbrio do corpo rígido, né? Esse equilíbrio de corpos rígidos nós já falamos nas aulas anteriores, então estamos retomando pela importância do assunto. Então tem uma aula agora, que é de hoje, que nós vamos revisar com mais alguns exercícios, tá? Esses exercícios são, vocês podem buscar aí, pesquisar, existem inúmeros exercícios relacionados a equilíbrio de corpos rígidos, onde vocês têm forças, momentos, que é o que a gente viu até agora, tá? Então hoje é uma aula de exercício, eu vou aplicar aqui dois exemplos, mais dois exemplos diferentes do que nós vimos e também vou deixar para vocês um exercício também, tá? De um exemplo. Então, aí eu acredito que nós vamos ficar com uma boa quantidade aí de exercícios sobre esse assunto. Então vocês se lembram? Vamos lá. Na sequência, nós temos um exercício aqui, ó, focar aqui no quadro. Então eu tenho uma estrutura, né? Pode ser uma viga, e eles têm, a primeira coisa que a gente vê aqui são os apoios, né? Que nós temos essa viga. Uma das primeiras situações que nós temos que identificar são as forças. Então as forças, como que nós identificamos as forças nesse sistema? Então vamos lá, os apoios, aqui é um apoio móvel, tá? De rolete. Então essa viga, esse material, ele pode se movimentar, como eu tenho móvel. Vocês se lembram que esse tipo de simbologia, tá? Ela é específica para apoios móveis, que você tem um roletezinho em cima, né? Esse tipo de simbologia já é para apoios em que nós temos um pino, ok? Aquela simbologia, da mesma forma que essa daqui, só que fixa numa parede, né? Aí seria um apoio de fixação, tá? E para cada apoio, então existem algumas regras, como já passei para vocês também, e esse apoio eu consigo determinar já que tipo de força eu vou ter aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer no primeiro momento aqui seria o diagrama de forças, diagrama de equilíbrio dessas forças. Essa barra, então, só continuando no enunciado, nós temos uma força inclinada, essa força inclinada de 45 graus, e essa força, então, com certeza, eu vou ter que fazer o quê? Levar essa força para X, né? E levar essa mesma força para Y, para eu poder calcular, então, ou transladar essa força para os apoios, que vai ser o caso aqui. Eu também tenho uma força aqui, olha, uma força, vou chamar de F2, essa é F1 que está no ponto C, F2 de 100 que está no ponto D, ok? Então, com esse sistema, aí nós vamos fazer o diagrama de equilíbrio de força. Esse desenho está bem claro no material que estou deixando para vocês hoje também, tá? Como é que ficaria o equilíbrio? Eu não vou redesenhar isso daqui, mas o que nós temos? Nós temos aqui, ó, para esse tipo de apoio, que é o apoio móvel, né? Toda vez que nós temos um apoio móvel, nós temos uma força determinante desse apoio, que é a força nesse sentido. Então, a regrinha ela diz então que eu tenho uma força por ser um apoio móvel, eu tenho uma força aqui. Podemos chamar essa força de AY, sendo que ela está no ponto A. Eu tenho força nesse sentido? Não. Por quê? Vocês se lembram quando eu tenho um apoio móvel, somente onde
a viga ela não se movimenta, que eu vou ter a força. Então, se a viga se movimenta, que é móvel, ou para cá, no sentido transversal ou longitudinal, então, na verdade, eu não tenho forças, né, que estão atuando, que estão segurando essa viga, nem nesse sentido aqui, tá? Eu não tenho nesse sentido nem nesse sentido aqui. E para cima, essa barra, ela tem um peso, ela vai ter uma movimentação para cima? Não. Aí sim eu vou ter essa força segurando a barra. Por isso que eu tenho uma força só. Uma outra força que nós podemos identificar nesse apoio é um apoio de um pino, né? Está segurando aí a barra. E sempre que nós temos a simbologia, então nós vamos ter uma força aqui, né? Vamos chamar de ponto B, vou chamar de BY. E eu vou ter uma força aqui também, ó. Então sempre uma na horizontal, uma na vertical, vou ter BY. Então é também um conceito de que quando nós temos esse tipo de apoio, o apoio pinado aí, nós vamos ter essas duas forças atuantes. Ok? Então vocês veem que estamos montando um diagrama de equilíbrio. Eu tenho mais uma força identificada pelo sistema, que é aqui, a força 2, podemos chamar ela também de D, né? Essa força 2 podemos chamar de D, que está no ponto D, e essa força 1 que está inclinada, e vocês sabem, nós já também vimos isso, quando eu tenho a força inclinada, nós trabalhamos sempre a força na vertical e na horizontal. Então aqui eu vou ter uma força para cá, né? Eu posso identificar, se eu colocar aqui, né? Eu tenho essa força do eixo Y, ou o eixo Y aqui mesmo, né? Que está cheio de dados aqui. Então vou chamar de CY, e essa força eu vou ter também no eixo X. Vou chamar aqui de CX. Então, é aquela situação que eu acabei de comentar. Sempre que eu tenho uma força inclinada, então eu consigo desenvolver através de triângulo retângulo os cálculos da força Y e da força X, e vocês já fizeram isso. Vamos puxar esse triângulo para cá? Puxei o triângulo para cá, olha cá, olha aqui. CX e eu tenho CY. Então essa força aqui, CY, não é? E CX. Muito bem. Então se eu sei que F1, que é o C, né? Ou F1, essa força, o exercício me dá que é 600 Newton. Então, olhando agora para um triângulo retângulo aqui, eu tenho 600 Newton como a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa sempre vai ser essa parte inclinada. Então, a hipotenusa. Então, a hipotenusa que está sempre oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Então, beleza. Hipotenusa de 600 Newton eu já tenho. E eu tenho um ângulo de 45 graus, então eu consigo calcular através de seno ou cosseno. Então vocês se lembram, o que é o cosseno? Cosseno, isso é matemática, né? Então olha aqui, ó, o cosseno sempre vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso é regra, né? Então, o cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente ao ângulo, que é CX dividido pela hipotenusa. Ó. Cosseno desse ângulo de 45 graus é igual a CX, cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é 600. Então, olha só, por isso que eu tenho, então, CX vai ser igual ao quê? Multiplicando em cruz, 600 vezes cosseno de 45. Tudo bem? Então, 600 vezes, se você fizer ali cosseno de 45 na calculadora, 0,71, o resultado vai dar 424,3 newtons. Achei?
esse F1, né, esse C, eu achei no eixo X. E no Y, a mesma coisa. Só que no Y aqui, olha, o Y, CY é o quê? O cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Né? Então nós sabemos também que isso aqui só, né, é uma observação, isso aqui vocês inclusive já sabem e tal. Então eu posso dizer que o seno de 45 graus, então agora a regrinha de seno que é? Seno é cateto oposto CY dividido pela hipotenusa, 600. Ok? Então CY quem vai ser? 600 vezes o seno de 45, CY então 600 vezes 0,71, também, coincidentemente, o cosseno e o seno de 45 é o mesmo valor, 0,71. Ok? E o valor então vai ser o mesmo. Por quê? 45, se for analisar a geometria, né, você tem ali 45 é metade de 90. Ó. É um quadrado, se aqui é 90, 45 é metade, então eu vou ter um quadrado. Tá? O que nós estamos analisando? Nós estamos analisando esse triângulo aqui. E os lados de um quadrado eles são idênticos, iguais. Por isso que o CY, né, vai ser igual ao CX, por causa do ângulo, 45 graus. Muito bem. Então nós calculamos aqui, tá? CX e CY. Então eu tenho CX e CY, eu tenho a força aqui nesse ponto D que é 100, eu não tenho AY, BY e BX. Eu coloquei BX aqui, BY aqui, mas BX, né? BX na horizontal. O que nós podemos fazer a partir daí? Agora nós vamos determinar a equação dos momentos, tá? Então eu posso dizer o quê? O que eu posso fazer? Isolar. Eu posso isolar, por exemplo, esse ponto aqui que eu tenho duas forças, então eu vou sempre nos pontos de apoio e eu tomo como referência. Se eu tomar como referência aqui esse ponto B, nós vamos ter então uma somatória. Somatória de B vai ser igual a zero. Somatória de B igual a zero. Tá? Referenciando a B, toda somatória como está em equilíbrio vai ser zero. O que eu tenho aí? Eu tenho a somatória de B. Quais as forças que eu tenho? Tá? Olha, esse BX aqui, ó, né? Antes de nós calcularmos as nossas forças, o BX, eu tenho o BX nesse sentido e eu tenho o CX nesse sentido. Essas são as únicas forças na horizontal que eu tenho. Ok? E sempre uma força vai ter a sua reação e vice-versa. Então, posso dizer que o BX é igual a CX? Posso dizer, está na mesma viga, um contra o outro. Então, BX é igual a CX. Tá? Isso é uma conclusão que nós chegamos aí. BX, quando eu tenho essa situação, BX é igual a CX. Ok? Então, BX ele vai ser o CX, mais uma força aí de 424,3 newtons. Agora nós vamos para o momento. O momento com relação a B. Então vou levar todas as forças para B. Hoje nós vamos ter força vezes a distância. Tá? O que nós vamos ter aí? Nós vamos ter na somatória de B, olha, vamos sempre começar por aqui, ó. Aqui nós temos a força mais distante, aí nós vamos pegando as forças até chegar em B. A força mais distante que eu tenho é AY, então AY vezes qual a distância? 3, 4, 5, 6, 7. AY vezes 7, aqui está dado em metros. AY7, o AY é a única força que está para cima, né? Para cima. Então ele é positivo, tá? Positivo. E para baixo agora eu tenho CY, tá? Então eu vou ter AY vezes 7 menos CY, menos CY, força para baixo, vezes, tem 3, 4, 5, vezes 5 metros até chegar, daqui para lá até chegar no B.
E outra força que eu tenho é de 100, tá? De 100, eu tenho uma outra força de 100, que para chegar em B, nós temos 2. É mais ou menos, para baixo é menos, vamos chamar aqui de F2 aí, né? Vamos colocar F2 aí. F2 é igual a 0. São todas as forças que eu tenho. Sendo que essa força CY eu sei. Eu não sei, ó. CY o que é? O 600 ela é inclinada. O CY quem que vai ser? 424,3. 424,3 vezes 5. F2 eu tenho? Eu já tenho aqui no enunciado, ó, 100 menos 100. Vezes quanto? Vezes 2, eu coloquei aqui. 100 vezes 2 até B, né? Que é a distância. Vezes 2 é igual a 0. E eu tenho meu AY vezes 7, menos. Então vocês veem forças positivas, forças negativas, né? No equilíbrio eles são igual a 0, estamos falando aqui do momento em relação ao ponto B. É só desenvolver isso aqui, é matemática agora, né? AY7, tá? Menos 424,3 vezes 5, isso daí vai dar 2.120. Eu já tenho feito o cálculo aqui, vocês podem fazer depois. Menos 200, igual a 0. Então, AY vezes 7, menos... Como é menos e menos, então eu vou ter tudo isso aqui menos, tá? Quanto que dá? Então 220 mais 200 que é menos. Então nós vamos ter aí 2.320, somando 220 com 200, 2.320. E agora, isso aqui igual a 0, né? Eu vou deixar o AY de um lado, AY7 de um lado, tá negativo eu levo para lá positivo, 2.320, certo? 2.320. E eu consigo então isolar o AY, que é o que eu quero. AY é igual a 2.320 dividido por 7. 2.320 dividido por 7. Então o AY, essa continha aí vai dar, o AY vai dar 331,4. 331,4 Newton. Observaram aí? Já tenho CX, tenho CY, já tenho o AY, ok? O que faltaria então? Faltaria o B, BY. Então, vamos deixar aí o cálculo do BY aqui também. O que eu faço para calcular o BY? Eu faço agora o meu ponto de referência agora. Eu posso colocar o A como ponto de referência, certo? Então, se a somatória em A, como é que ficaria? A somatória em A, do momento em A, é igual a 0. Então, agora nós vamos trazer todas as forças para A. Então, que força que eu tenho que eu posso trazer para A? O BY, né? Positiva. BY mais BY vezes quanto? 3, 4, 5, 6, 7, vezes a distância, 7. BY vezes 7. Eu tenho menos, olha lá, o F2 aqui que é 100, menos 100 vezes, daqui do F2 para A, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Depois a próxima força, CY, né, menos CY vezes 2, ok? É igual a 0. Então estão as forças aí, PY vezes 7 menos 100 vezes 5 menos CY vezes 2 é igual a 0. Eu sei que o BY7, só desenvolvendo um pouco mais aqui, 100 vezes 5, 500, menos 500, menos o CY, que é 424 lá, 424,3 vezes 2, que vai ser 0. Então, BY7, BY vezes 7, aqui eu posso somar, né? Eu tenho menos 500. Se eu fizer essa multiplicação
424,3 vezes 2 vai dar 848,6. 848,6 igual a 0. Então, BY7 menos, posso somar aqui, os dois são negativos, né? 848,6 mais 500 ali, então seria menos a somatória 1348,6. 1348,6 é igual a 0. Separo BY7 vai ser igual a, jogo para o lado de lá, torna positivo 1348,6. Então essa divisão BY vai ser o quê? 1348,6 dividido por 7. Ok? Isso daí vai dar, essa divisão, 192,6. Então, 192,6 Newton, tá? Quem que é esse cara aqui? BY, tá? 192,6. Perfeito, pessoal. Então nós encontramos todas as forças aqui, uma viga em equilíbrio, força inclinada, fizemos diagrama de equilíbrio, verificamos as forças do sistema, calculamos com as referências dos apoios e temos os resultados aí. Esse exercício, como eu falei, está no material com vocês lá certinho, passo a passo, algumas explicações para vocês, tá bom? Eu vou colocar mais um exemplo aí. Pessoal, então, mais um exemplo aqui. Você vê, esse exemplo é da empilhadeira, eu coloquei no material lá, uma empilhadeira está carregando, aqui são as rodas, né? E aqui está só o diagrama de equilíbrio, aqui são as rodas. Então a roda, ela, como ela é móvel, então você tem um ponto móvel, a força é sempre uma força para cima. Aqui é o peso que ela está carregando de 1.200 e o peso da empilhadeira de 2.500. Aí vocês veem a empilhadeira no desenho que vocês vão identificar melhor. Enfim, eu tenho as distâncias, né, da roda dianteira até o peso da empilhadeira e da roda traseira até o peso da empilhadeira e da roda dianteira até, né, o peso da empilhadeira e o peso que eu estou carregando de 0,4. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa, pegar os apoios, por exemplo, somatório em B e trazer as forças, né? Então, todas as forças verticais, 1.200 negativo vezes 1,3, que seria o que? A distância, 0,4 mais 0,6 mais 0,3. Mais a força no positivo, mais RA, estou chamando de RA aqui o ponto A, vezes 0,9. 0,9, né, até o B, ó, então RA é 0,6 mais 0,3. Tudo em relação a B primeiro, né? Menos 2.500 vezes 0,3. Fazendo a somatória dos cálculos vai dar 2.567. E aqui a somatória do momento em A, eu vou pegar a roda dianteira como referência, momento em A, e fazer a mesma coisa. 1.200 até A eu tenho 0,4. É negativo, menos 1.200 vezes 0,4. E como eu tenho o A está no meio, pessoal, então toda a força de um lado vai ser igual às forças do outro lado. Pelo fato do ponto de apoio estar no meio, tá? Então, é igual a RB, então aqui 1.200 vezes 0,4, é o momento em A. É igual a RB, trago essa força para cá, vezes, que é 2, o RB, vezes 0,9, né? 3 mais 6, 9. E 2.500, menos 2.500 vezes 0,6, daqui até o ponto A. E aí, fazendo os cálculos também, eu vou chegar em 1.133. Então, peguei os pontos, né? Os pontos que eu tenho aí de referência, a roda dianteira e a roda traseira. Dá uma olhada melhor lá, tá? Tá tudo explicado também no material que eu passei para vocês. Tá bom, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje seria isso, tá? Para a gente finalizar essa questão de equilíbrio de corpos rígidos. Ok? Obrigado, hein?